Muito bem, estamos ao vivo pelo Portal Hortolândia. Hoje é quinta-feira, dia 3 de março. Começou o mês. Estamos aqui mais uma vez com você que está nos assistindo pelo Portal Hortolândia, que é o site www.portalhortolândia.com.br. Esse é o 13º programa e está comigo aqui hoje quem começou, né, comigo o programa, esse trabalho do Portal Entrevistas há uns 3 meses atrás. Aí a gente mudou o formato, mas com toda a honra aqui, recebendo ele, Matheus Santos, economista e empresário, né? E tem um assunto difícil para falar hoje comigo, que é a guerra na Ucrânia, provocado pela Rússia, né? Muita gente tem dito guerra da Rússia, mas não é guerra da Ucrânia, mas não é uma guerra da Ucrânia, é uma guerra da Rússia na Ucrânia. Mas o destaque está do lado, que é a sua namorada. Todos que a gente deixa pro final, né? Que é pra fechar com Sim. chave de ouro, é minha namorada, Amanda. A gente tá aí, minha companheira, vai todo canto junto comigo, eu vou com ela também. Que bom. Ela é... Parabéns. Matheus, eu vi que você veio até aqui também preparado, porque é um assunto que ele devaga por vários caminhos, né? A gente tem a questão da geopolítica, né? Que é as questões históricas também tem a ver, né? Que é o que é a Rússia, o que é o povo ucraniano desde, né, dos primórdios e já foram o mesmo povo. Depois teve questões com a União Soviética, alcançou uma independência, mas é uma questão cultural histórica, então tem que avaliar por esse ponto de vista. Tem outro ponto de vista, que é a expansão territorial, né, causada aí pelos blocos e os grupos mundiais que buscam, aí, cada seu grupo busca a sua expansão, incluindo na história Estados Unidos, que lidera a OTAN hoje. É importante a gente pensar o seguinte, essa expansão territorial, quando a gente fala, normalmente a gente remete às guerras de lá, da Idade Média, onde se fazia a guerra para conquistar território. Dos vikings. Que tem até a ver com esse povo aí, né? Exatamente. No Brasil, a Guerra do Paraguai, várias guerras. Então, quando você fala em guerra territorial, geopolítica ou geoeconômica, a gente não está mais falando de conquistar território e anexar o território. Não é isso. Esse não é o objetivo da Rússia. Até porque eles fizeram isso na Crimeia em 2014. Teve um impacto político interno muito grande, que quase derrubou o Putin. Mas tá aí, tentaram. Conseguiram por quê? Porque a região da Crimeia é uma região que fala russo. É uma região onde a maioria da população é russa. Então, por mais que eles tenham anexado, entre aspas, aquele território, a ONU não reconhece essa anexação, mas economicamente falando é um território desmilitarizado e que toda a estrutura econômica de impostos, de tributos e de construção econômica e integração da indústria está com a Rússia. Ou seja, está anexada, não pertence à Rússia oficialmente através da ONU, mas está anexada. Quando a gente está falando da Ucrânia, é uma situação diferente da situação da Crimeia. Na Ucrânia, a gente está dizendo de uma relação geoeconômica e geopolítica da OTAN contra a antiga União Soviética. A gente pega até alguns discursos do Biden, que ele fala que o objetivo do Putin é restaurar a União Soviética, os comunistas voltarem e tudo mais. Mas se a gente observar a própria estrutura econômica da Rússia, é uma estrutura capitalista. A gente está falando de uma elite capitalista russa, de bilionários, empresários russos, banqueiros e industriais, e enfim. A gente não está falando de uma estrutura estatal, a gente está falando de uma estrutura capitalista russa, que tem uma reserva de dólar de quase 600 bilhões de dólares. Mas um Estado também poderoso. Um Estado extremamente poderoso. A gente tem um pouquinho da questão de falar que Estado e mercado não podem andar juntos. Se a gente olhar os Estados Unidos, é um Estado extremamente poderoso. Tanto é que ele está na OTAN. Não é uma iniciativa privada, a OTAN. É uma iniciativa de governos. Não é uma mão tão invisível assim como dizem. Se você olhar o que os Estados Unidos e o que a OTAN gastam com o poder militar, a gente não está falando de um Estado mínimo. A gente está falando de um Estado muito presente, muito forte, para conquistar território, para ter mercado. Hoje, então, está em jogo dinheiro, capital. Capital, exatamente. Eu trouxe alguns dados aqui de questão de participação do comércio internacional, a participação da Rússia, a participação da China, do BRICS, dos Estados Unidos. Depois a gente pode colocar alguns outros países que surgem dúvida. A gente pode colocar aqui e destacar esses países também.
Mas a gente tem que ter Sim. em mente que não se trata de capitalismo contra socialismo. Isso não existe mais desde 1960. Sim, gente, a Guerra Fria acabou de verdade, então, mas, Agora é mas mercado é uma questão diferente, como você falou. No entanto, antes de a gente entrar mais nesse assunto, no entanto, eu até indico, Matheus, não sei se você já assistiu, tem a série no Netflix que chama Segunda Guerra em Cores. É espetacular. É um trabalho feito por designers, tal, que pegou vídeos antigos da Segunda Guerra, que é um catálogo, um acervo. Os próprios nazistas gravavam, né? Os que faziam as atrocidades, inclusive. Então você vê essa série muito legal na Netflix. E isso, para mim, se torna surreal, essa guerra de hoje. Porque ainda ontem eu estava assistindo esse documentário e agora estou vendo acontecer, materializar de novo, né? Isso na prática. Então, aconselho também você que está nos vendo, assista, que é bem legal, né? Para enriquecer o conhecimento. A Rússia, depois da Segunda Guerra, ela anexou também a Ucrânia, Matheus. Ela anexou. A Ucrânia era do território, Na realidade, soviético. O que aconteceu? A União Soviética não era a Rússia. A gente precisa deixar isso bem claro também. Não era? O maior país da União Soviética era a Rússia. Portanto, ele tinha um maior poder político, econômico. Mas a União Soviética estava sobre você o ter comando do Stalin, um russo, né? Sim, mas para você ter uma ideia, Kiev era a capital da Rússia. Olha, gente. Kiev foi capital da Rússia por muito tempo. Chernobyl, né, onde teve o acidente da usina nuclear, era russa. Era econômica e politicamente gerida pelo governo central russo. Se a gente olhar todos os gasodutos que passam por aquela região, que geram impostos para os países como Polônia, Ucrânia, Bielorrússia, todos aqueles países que estão entre a Alemanha, né, Alemanha e Bélgica, Alemanha e Bélgica, para cá, a gente vai ter Bielorrússia, Eslováquia, Letônia, Polônia, todos esses países, a infraestrutura de gasodutos, que é a principal fonte de receita, né, em termos de indústria, a manutenção desses gasodutos, tudo que gira em torno dessa manutenção, gera uma integração industrial muito forte que movimenta a economia desses países. Tudo isso foi estimulado pela União Soviética. Tudo isso foi construído pelo Estado Soviético. E cresceu, foi forte. Cresceu muito. À custa de muito sangue, em alguns casos. De muito sangue, de muita guerra. Muito crime. Assim como a Europa cresceu à custa de muito sangue, muita guerra e muito crime. Ou seja, os Estados Unidos cresceu à custa de muito sangue, muita guerra e sim, muito crime. Se você olhar como se desenvolveu a indústria petrolheira norte-americana com as vias férreas, a morte de indígenas. Foi ao custo do genocídio de indígenas. Foi ao custo do genocídio da população francesa que estava no norte da América. Também tinha franceses, também tinha holandeses. Nativos. Tinha uns nativos. A expansão. Muito sangue, foi muita violência. A expansão brasileira também para a América Latina causou muitas guerras. Exatamente. Então, a gente romantizar o lado A ou o lado B como super-herói, como salvador do mundo, detentor da liberdade, isso é a pior maneira da gente discutir o problema de fato. Não tem nada a ver com direita e esquerda isso, não, né? Nada a ver. Nada a ver. Até porque... É como você dizia assim, aquele ditador é de esquerda ou é de direita. Ditador é ditador. Ditador é ditador. Ele pega todo aquele projeto que foi entregue na mão dele, às vezes por voto, como é a autocracia na Rússia, foi votado. Né? Como é na China hoje e tal. Sim. Mas a atitude é de um semi-ditador ali. Você ou de um ditadores de esquerda que foram extremamente violentos. Sim. Assim como você tem ditadores de esquerda que foram extremamente benevolentes. Mas é que eu tô assim como de direita, a mesma coisa. Mas é o que eu quero te dizer. Não dá para dizer que é de esquerda ou de direita. Dá para dizer que o cabra é safado mesmo. É um ditador, não tem humanidade, sabe? Sim. Então, assim, não importa... se você pegar a súmula do Partido Socialista Russo, é ótimo, é perfeito. Mas o que fez Stalin? Sim. Né? Inclusive na própria Ucrânia, né? Com aquela fome terrível que foi causada àquele povo, morreu Holodomor, alguma coisa assim, né?
que foi chamado, mais ou menos A isso. fome na época era uma constante em todos os países, né? Sim, mas era um... Mas, Mas- o Stalin, a partir do desenvolvimento econômico que Mas era um projeto, Matheus. Um projeto Não, mas o maravilhoso. projeto de fome na Ucrânia foi um projeto. Sim. Foi um projeto político dele. Assim como de também extermínio. a Inglaterra. A Inglaterra, quando fez o cercamento para produzir a urbanização, quando a coroa inglesa fez o cercamento que forçou os camponeses a sair do campo e ir para as cidades para ser mão de obra, para as manufaturas de tecido e afins, provocou fome, Matou gente. matou gente. O ditador chinês mandou o povo matar os pardais. Mao Tse Porque Tung. já não tinha mais. Então, Sim. aí a plantação que deveria crescer, né, sem os pardais comendo, aí a fome piorou. Tá? Sim. São ditadores que tomam atitudes, né? Então, assim, vamos sair desse debate, né? Sim. Tentar aprender mais sobre... E a geopolítica é um assunto, puxa, que todo mundo tinha que Eu queria se ser aprofundar. especialista em geopolítica. Você queria fazer uma... Queria. Quem sabe, né? Mas, Uma pós aí. Não, a minha pós vai para outro sentido, mas geopolítica, a gente fala, também é engraçado porque a gente sempre comenta, por que a gente não aprende isso na escola? Se a gente for pensar em aprender tudo na escola, Tem dos blocos, né? Só, né? Acho que no segundo grau você pega ali tem a... alguma coisinha, um por cima. Sim, Mas se a gente for tratar, por exemplo, a economia na escola, no ensino médio, na geografia. não dá, Não dá também. não dá. Você pode fazer um tratamento de educação financeira. É um tempo suficiente. 3 anos é um tempo suficiente para o ensino médio para você aprender educação financeira. Que aí tudo bem. Agora, ensinar como funcionam os blocos econômicos, eu estava comentando até com a Amanda lá em casa, na hora que eu estava buscando os blocos econômicos, eu mostrei para ela uma lista dos blocos econômicos, que a gente fala, tem a OTAN, tem a OCDE, tem a, não sei se você lembra, da ALCA, Da do ALCA. NAFTA, do... Estão aí, a ALCA ainda existe. Funciona ainda. Funciona a É, ALCA, o funciona Mercosul, NAFTA, o Mercosul que está meio tá baqueado, cambaleando. está cambaleando. O BRICS, que é o que o Brasil e a Rússia fazem parte, que eu trouxe aqui algumas informações. Nós vamos chegar nesse assunto. Você tem um acordo do Pacífico Oeste, você tem um acordo do Sudeste da Ásia, você tem um acordo dos gansos asiáticos, que foi o que promoveu o desenvolvimento da Coreia do Sul, por exemplo. Você tem diversos Tigres. blocos econômicos, né, dos tigres asiáticos. Você tem diversos blocos econômicos ao redor do mundo. Os Estados Unidos, por exemplo, deve participar de mais de 200 blocos econômicos. E quando a gente levanta OTAN contra União Soviética, que já não existe, parece que é Só. só. Mas é não. muita coisa. A gente está falando do leste europeu, tem a CEI, é uma comissão de países independentes que queriam se desvincular da Rússia, porque qual foi o acordo para a União Soviética se desfazer? Isso lá em 91. A OTAN chegaram, né, todos conversando pela diplomacia e assinaram um pacto de que não usariam as bombas atômicas. Todo mundo, inclusive Estados Unidos, que foi o único país a soltar uma bomba atômica até hoje. Não pode falar nada da Rússia também, né? Porque quem jogou foram eles. Que coisa. No Japão, independente do motivo, foram mais de 500 mil pessoas mortas. Até hoje, tem pessoas que estão morrendo de câncer por causa do resultado dessa insanidade de se matar civis com bomba atômica. Mas eles fizeram um acordo. Fizeram um acordo lá em 91 de não usar mais. A Rússia assinou esse acordo. Os Estados Unidos assinou esse acordo. Todo mundo assinou esse acordo. E esse acordo ele dizia que não vamos usar, vamos cessar aqui a Guerra Fria. Né? A gente sabe que isso só vai prejudicar as tratativas democráticas não, diplomáticas que surgiram depois da Segunda Guerra Mundial foram para evitar conflitos. Tem um grande escritor que eu gosto muito, que quem for economista e estiver assistindo aqui vai me xingar muito porque ele não é muito bem aceito, que é o John Maynard Keynes. Quase veio ser ministro da Economia do Brasil nos anos 40, do Getúlio Vargas, mas ele passou num concurso lá na Inglaterra e foi o ministro da Inglaterra durante o período da guerra. Antes da guerra, em 1926, ele escreveu um livro que chama Impactos Econômicos da Paz, onde ele comentava o Tratado de Versalhes, que deu fim à Primeira Guerra Mundial, e nesse livro ele conta quais eram os impactos desse tratado para a Alemanha. Esse tratado ele era extremamente desigual. Ruim. Ele isolava economicamente a Alemanha, não permitia que a indústria alemã se desenvolvesse, imputava à Alemanha uma dívida extremamente alta,
e fazia com que a economia da Alemanha fosse submissa se, né, a Alemanha tivesse cumprido o tratado por centenas de anos. Ou seja, foi um tratado extremamente desigual, um tratado extremamente absurdo, que, embora a Alemanha, né, tivesse já aspirações nazistas na Primeira Guerra Mundial, imperialistas, né, de conquistar espaço e território, não é bom, porque em algum momento vai ter revolta. Sim. O tratado de 91 foi a mesma coisa para a Rússia. Ele isola um pouco a Rússia, não foi tão desigual quanto o Tratado de Versalhes, lógico, não vamos comparar. Mas o Keynes, ele fala nesse livro que essa desigualdade pela conquista de mercados, essa desproporção de concentração de riqueza em poucos países, ela faz com que os países emergentes, né, que são os países que não têm tanto desenvolvimento econômico, abram seus mercados aos países desenvolvidos. Abrindo seus mercados aos países desenvolvidos, a gente tem uma economia que funciona em função desses países desenvolvidos. Então, o Brasil, por exemplo, funciona em função da economia da China, em função da economia dos Estados Unidos, em função da economia da Rússia, que é um grande parceiro comercial nosso. Com certeza. 80% dos fertilizantes, né, exatamente, brasileiros vem da Ucrânia. Inclusive. Exatamente. Se a gente pegar a China, a economia da China sobrevive sozinha, entre aspas. Vai faltar comida, vai faltar algumas coisas, mas em termos de integração industrial, sobrevivem sozinhos. A indústria deles não precisa da gente, mas ela precisa de mercado, porque se ela não vende o que ela produz, o preço cai e vira lixo. Então a guerra, como a resolução dessa guerra, ela vai passar por esta seara, que é da negociação comercial. Principalmente. Vai pesar a opinião da China nessa disputa? É muito cedo ainda para dizer. A China sempre pesa. A China na ONU, ela tem mantido uma posição de abstenção, né? Toda vez que a ONU se reúne para nessa assembleia que estava acontecendo, Assembleia Geral está acontecendo, que ainda não. Eles já tentaram soltar eles são neutros contra a invasão, não vamos chamar de invasão, vamos chamar de ocupação do território. Sim. Ucraniano pelas tropas da Rússia, e a China se abstém. O Brasil sempre teve uma postura de se abster. Em 2014, quando a Rússia ocupou a Crimeia, o Brasil se absteve. E vários outros países se abstiveram também. Tem alguns pontos bem cruciais nesse sentido. Por que a China se posiciona dessa forma e por que o Brasil sempre se posiciona dessa forma? Para quem não sabe, o Brasil é um dos fundadores da ONU. Toda vez que vai ter uma Assembleia da ONU, a primeira declaração, a primeira pessoa que fala é o presidente brasileiro. Seja ele o Bolsonaro, seja ele o Lula, o Fernando Henrique, a Dilma, é uma regra. O Fernando Collor. Sempre que tem uma Assembleia Geral da ONU, quem fala primeiro é o presidente brasileiro. Por quê? A gente tem o nosso Celso Furtado, que foi um grande economista brasileiro, lá nos anos 40, que ele foi um dos idealizadores, junto com o Oswaldo Aranha. Não sei se você lembra quando as tropas israelenses vieram para cá, eles falaram, nossa, que orgulho pisar no solo de Oswaldo Aranha, e não sei o quê. E aí teve uma gafe que o governo cometeu de falar, quem é esse Oswaldo Aranha? Traz ele aí, o cara já morreu faz tempo. Oswaldo Aranha foi um grande diplomata brasileiro, e o Celso Furtado também foi um grande economista e diplomata brasileiro, e eles participaram da fundação da ONU. Eles participaram da construção da ONU. E a ONU que vem em função dos direitos universais, direitos humanos, que foram trucidados na Segunda Guerra. Então, assim, a função da ONU é para isso, focando, a princípio, no ser humano. Concorda comigo? Sim, com certeza. Os tratados que o Brasil assinou depois da Segunda Guerra... A principal função da ONU é intermediar as relações diplomáticas entre os países. Mas é diferente da OTAN. Diferente da OTAN. A OTAN é um acordo... Então vamos focar na OTAN, porque assim, a OTAN que está tendo o papel crucial nessa guerra. Não foi a expansão da OTAN que fez com que os russos usassem um argumento para desnazificar a Ucrânia? Depende. Existem nazistas na Ucrânia? A OTAN realmente estava avançando no leste europeu? Olha, a OTAN avança no leste europeu desde 1954. Foi criada uma comissão dos países independentes. A OTAN é o quê? É militar? É uma aliança militar. Só isso? Ponto. É guerra? É guerra. É uma aliança militar e também econômica.
Sim, você falou que todos os perpassando... grupos hoje eles são econômicos, capitalistas, porque tudo é em função do dinheiro. A gente tem a OCDE, que é um outro grupo econômico, e os países da OTAN participam da OCDE. Até o Partido Comunista é capitalista. Dá pra dizer? Não dá para viver mais num ou mundo menos globalizado fora do sistema que o mundo funciona. Veio para ficar. Tem que ser, eu vi uma frase assim, o capitalismo veio para ficar. O que nós devemos fazer é torná-lo menos danoso. Né? Porque é a questão da distribuição da renda. Mas sem um fundo eleitoral não tem um partido... Eu tenho minhas dúvidas, por exemplo, se o capitalismo dura muito tempo. Porque todos os sistemas econômicos que o mundo já passou acabaram em algum momento. Pode colapsar. Colapsaram em algum momento. O Biden disse hoje que vai investir em... Olha o que a guerra causou. O Biden disse hoje que vai investir em carros híbridos, carros elétricos, que já podia ter no mundo já faz tempo. É um impacto que essa guerra vai provocar na Europa, principalmente. E é o tema da nossa entrevista. Estamos aqui com o Matheus, só uma pausinha. Estamos aqui com o Matheus Santos, ele é economista, formado pela Facamp e manja muito, sabe muito de geopolítica. A gente está aqui tendo essa aula com ele. Você que está nos assistindo, muito obrigado. Participe, mande seu comentário, que a gente às vezes não fala aqui no programa, mas a gente pode depois lá conversar, interagir nas mensagens, ok? Matheus, bom, já falamos de algumas questões que originárias, né, dessa guerra, dos povos e tal, falamos dos blocos, geopolítica. Agora vamos aos fatos. Existe uma nazificação na Ucrânia que justifica a fala do Putin? Falar em nazificação é uma coisa muito forte. É forte. Você sabia que o Brasil, por exemplo, é um dos países onde surgem mais grupos neonazistas? Já viu punk neonazista? Dá pra ter? A gente tá o neonazista brasileiro contra o quê? A favor do quê? Fala a verdade. A gente tá vivendo uma época muito conturbada nessas questões. A gente vê a gente vê negros skinhead. Negros skinhead, gente, tá tudo misturado. Hoje eu vi uma rinha de cachorro com os galos olhando na internet. Os cachorros brigando com cachorro. A gente tá vivendo um período, Evandro, que eu já não sei o que é o que, de verdade. Né? E eu confesso para vocês que estão nos vendo, para você, Matheus, que eu tô inseguro, eu não sei, aqui nessa entrevista agora, porque é tanta informação e desinformação ao mesmo tempo. Sim. Guerra híbrida. Eu vi um meme. Guerra híbrida. O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, a gente já está atropelando tudo aqui, né? Mas só para finalizar esse comentário, mas o presidente da Ucrânia foi eleito depois de um movimento parecido com o do Brasil em 2016, que causou um impeachment, mas uma guerra híbrida, internet, gente. Algoritmo, que é uma engenharia social que de certa forma, manipula o status quo, né? Manipula ali, não sei o quê. É uma bagunça, cara. Tem uma teoria econômica, tá? Não é... A gente tá falando de dados. Nessa pirâmide, alguém tá ali comandando, então. Não os blocos. Né? Não vamos entrar naquela paranoia, da né? conspiração. De conspiração. Não, é os Illuminati. Só pode ser. Illuminati. Não vamos entrar nisso. Quem acredita, acredita. Quem não acredita, não acredita. Tá. Vamos usar o que a gente tem de informação, de acesso à informação, para ter uma conversa saudável, né? Vamos dizer assim. Vamos lá. Eu trouxe alguns dados aqui bem interessantes, que aí a gente já vai começar a entender mais ou menos o que aconteceu na Ucrânia em 2014 e aqui no Brasil em 2013, 14 e até 16. Sim, começou em 2013. Foi o mesmo momento. O gigante acordou. O mesmo momento. A mesma... parece Primavera Árabe. Primavera Árabe. Hong Kong. Brexit. Tailândia. O Brexit foi na mesma época. Que raio que aconteceu que virou a chavinha do pessoal? Falou, vamos agora pra rua. Internet. Não foi internet? É responsável por isso? Dados econômicos, vamos falar de dados econômicos? Crise de 2008. Lembra que um pouquinho mais cedo aqui nessa entrevista eu falei que a questão econômica de ocupação, de mercado... Que tem a ver. Ela 100%... Eu vou tentar explicar de uma forma mais simples possível. Sim, para eu entender. Digamos que eu produzo 10 sapatos e você produz 10 relógios. Até agora tá fácil. Até agora tá tranquilo. Eu quero trocar um sapato por um relógio. Aí já começa... Tudo bem. Eu quero um relógio, você quer um sapato. Sim. Justo. Escambo. Só tem a gente no mundo? Não. Mas vamos dizer que só tem nós dois. Sim. Tá? Que a Somos população ricos. mundial Somos ricos, então. A nós. Somos ricos, a gente tem toda a riqueza do 10 mundo. relógios e 10 sapatos. 10 sapatos. Legal. Você precisa de comida também, você precisa de várias outras coisas. Vamos imaginar que só tem relógio e sapato, tá bom?
Eu produzi 10 porque eu consigo produzir 10. Eu pego lá, meu dia, no mês eu produzi 10. Você Por tem mês a- você usa um sapato. Legal. Para onde vão o resto? Pois é. Para Precisa onde de vai os outros consumidor. 9? Precisa de alguém para vender. Se eu não realizo esses 9, por que eu vou produzir? O que eu preciso fazer? Eu preciso sair dessa relação eu e você e buscar um terceiro, buscar a Amanda. Legal, a Amanda consome um sapato por mês. Sim. Opa, eu produzo 10 por mês, já me liberou 2. Gosta de Rolex e... Gosta de um relógio também, pegou um seu, tal. Legal, sobrou 7. Pra quem que vai? Vamos procurar o Berdan, vamos procurar o Vast. Ou seja, eu preciso, para que eu tenha o estímulo de produzir, eu preciso de mercado. E existe uma teoria econômica dos liberais, agora eu vou falar em teoria econômica neoclássica, teoria econômica liberal, de que toda oferta encontra a sua demanda. A lei de Say. Quem quiser procurar depois, lei de Say, S-A-Y. A lei de Say, ela fala que toda oferta encontra a sua demanda. E o que equilibra isso no mercado é o mecanismo do preço. Ou seja, se eu tenho aqui 10 sapatos e só tem você, se eu zerar o valor do sapato, você vai querer? Eu não vou querer. Eu vou só te perguntar, e o que isso tem a ver? E o que isso impacta na guerra? Eu preciso de mercado. Você está dizendo isso para justificar que a guerra ela é 100% Qualquer econômica? tipo de ocupação, qualquer tipo de expansão, O que acontece hoje é dinheiro. hoje e sempre. Hoje e sempre, qualquer tipo de ocupação é por estrutura que gere a capacidade produtiva. No tempo Mas eu te perguntei 3 vezes. da Idade Média, Existe ou não existe grupos neonazistas infiltrados na Ucrânia? vamos chegar já nisso aí. Por que surgem esses grupos? A gente não está falando do nazismo, porque o Zelensky é filho de judeu. O Zelensky é judeu. A informação que nós temos é que os grupos neonazistas na Ucrânia lutam contra os separatistas russos que estão no leste da Ucrânia. Então, Isso. fizeram uma milícia, Quem financia os separatistas russos? aí tem o dinheiro no meio. Tem jeito. Quem financia os neonazistas? É muito fácil quando você tem dinheiro, quando você tem uma estrutura econômica, quando você tem uma estrutura de mídia, você manipular pessoas em torno de uma ideologia para fazer o que você quer. O Zelensky é judeu. Se a gente falar que o governo ucraniano é Mas nazista... por que ele aceitou, então, a entrada dessas milícias no exército ucraniano? Esse grupo neonazista, ele caça judeus? Não, foi bom você ter falado isso, porque eu comentei aqui antes que tem um neonazista brasileiro, né? Que é essa brincadeira de mau gosto que a gente vê aí, uma imbecilidade. Agora, qual que é o costume ou a inspiração, a aspiração de um neonazista com que forma uma milícia na Ucrânia a ponto de entrar eles são declaradamente neonazistas. Existe uma questão... É diferente, Matheus? É um pouco diferente. Na verdade, é bem diferente. Na verdade, o povo atingido hoje são os negros. São os asiáticos de pele escura. Não estão tendo espaço nem para os porque trens, o né? asiático árabe da pele clara, ele é bem-vindo. Ele já... É dono de time de futebol, inclusive. Mas o asiático da pele escura e o africano... Estão sofrendo na guerra. A gente teve... É fácil pesquisar no Google quantas pessoas saíram da África, dos países em conflito na África. Inclusive, os Estados Unidos bombardeou a Somália essa semana. Um absurdo também. E vamos falar que só a Ucrânia é ruim. Mas, enfim, voltando ao assunto. A gente teve um fluxo migratório da Ásia e da África para a Europa nos últimos anos, desde 2010, desde 2008, na verdade, com a grande crise, gigantesco. Esse fluxo de pessoas para a Europa, né, de refugiados para a Europa, a gente teve imagens de gente morrendo afogada, de crianças na praia. Na imigração, né? Que é constante. Constantemente a Europa recebe refugiados. Por quê? Esse desequilíbrio econômico faz com que toda a força produtiva fique na Europa. Fique nos países desenvolvidos, Europa, Estados Unidos e China, principalmente. Como que a gente rompe isso? O fluxo de brasileiros indo para os Estados Unidos, o fluxo de mexicanos indo para os Estados Unidos, é exatamente isso que acontece na Ucrânia.
Na América Latina acontece, né? Na América Latina acontece venezuelanos bastante, vindo pro venezuelanos Brasil, vindo pro né? Brasil. Essa tal liberdade que o capitalismo promove. Que liberdade? Se eu não tenho possibilidade de entrar, se eu for entrar na Alemanha, eu sou branco, eu entro de boa. Se eu for entrar na Ucrânia, mais ou menos, porque meu cabelo é preto. Os ucranianos, eles são extremamente racistas, muito mais do que vários outros países. Não estou dizendo da colônia ucraniana no Brasil, é diferente. Não estou dizendo que toda a população é. Porque ela se incorpora aos hábitos e ao pensamento. Mas existe um grande número, assim como aqui no Brasil, de pessoas que se mobilizam em torno dessas ideologias, vou chamar de retrógradas, vamos dizer assim. Criminosas, no caso. Criminosas, que se envolvem nisso. Vou citar o exemplo de um grande amigo meu, o Emerson. Ele é vereador em Osasco. Ele foi eleito, inclusive, pelo que aconteceu em 2016. 16 ou 2015. Ele estava andando na Avenida Paulista com uma camiseta 2018. Estava andando na Avenida Paulista com uma camiseta do Malcolm X. Malcolm X, um grande líder do movimento negro norte-americano, enfim. Independente do que o Malcolm X acredita ou não vem ao caso comentar. O Emerson, ele é programador de sistemas, então ele estudou, ele estava lá passeando, né? E tinha um grupo com uma bandeira da Ucrânia promovendo um protesto racista. É mesmo? Ele passou, inclusive quem quiser pesquisar no YouTube tem lá, Emerson Osasco, coloca Emerson Osasco atacado por grupo neonazista. Você vai ver bandeiras da Ucrânia, você vai ver bandeiras do movimento liberal integralista, que é uma cobrinha assim redondinha subindo. Tá voltando no Brasil. Você também. vai ver esses movimentos, o integralismo brasileiro, ele é nazi, fascista. É o fascismo brasileiro. É o pessoal do uniforme preto, né? Isso, preto e verde. Preto e verde. Que hoje permeia o PTB, que é um partido político gigantesco do Valdemar. Esqueci, Roberto Jefferson. Valdemar é o PL. Por isso que ele mudou de postura também. Por isso ele mudou a postura, tá usando a favor do armamento, tal. se mostrando mais armado e afins. Ele recebeu o grupo de integralistas. Muito bem. Matheus, desculpa te cortar mais uma vez. Eu entendi o que você quer dizer. A gente não pode querer penalizar alguma coisa que aconteceu na Ucrânia referente aos neonazistas, porque existe essa coisa no mundo inteiro, todo mundo está ainda sujeito a essas correntes surgirem, mas a guerra ela está muito acima disso, né? Muito acima. É como você disse, é um poder econômico querendo território, querendo mais poder, querendo mais... Eu vou te mostrar... Mas eu preciso te fazer duas perguntas, que nós temos que encerrar, lá. O nosso horário já se alongou, né? E talvez até se a direção permitir uma outra vez, a gente volta para trazer um plantão sobre isso, porque estamos em guerra, está acontecendo, né? Matheus, mais duas perguntas importantes. Aí sobre o Brasil. Duas perguntas. O Brasil se posicionou bem com a diplomacia nesse sentido, né? Porque, como você disse, todo mundo está envolvido. Alguma coisa, o Brasil está ali envolvido em alguma coisa nesse sentido aí. E a segunda pergunta em termos econômicos, como o Brasil pode ser afetado? Escolhe o que você vai responder primeiro. Primeiro eu vou responder o posicionamento brasileiro, né? Foi um excelente posicionamento. O Brasil manteve a neutralidade. Vamos lembrar que ser neutro não é ser a favor da guerra. A neutralidade, quando a gente fala em diplomacia, a gente não está lá envolvido diretamente. A gente quer paz. Sim. Então a gente não está falando que a Ucrânia está certa porque ela não está. A gente não está falando que a Rússia está certa porque ela também não está. A OTAN está errada, porque em 91, na dissolução da União Soviética, a OTAN assinou um termo de que ela não interferiria nos países vizinhos ali da Rússia. E a Rússia está errada porque a Ucrânia tem que ter autonomia. Sim, não tem que fazer isso. O que eles fizeram... Não tem que invadir lugar nenhum, não tem que destituir poder nenhum. Mas o presidente do Brasil, Bolsonaro, visitou a Rússia 3 dias antes dele fazer a ocupação. Que movimento diplomático foi esse? Você não sabe? Foi um movimento diplomático. Por que ele foi lá, o Bolsonaro? Já era uma visita marcada. O Bolsonaro não foi lá resolver guerra, não foi lá causar guerra.
Mas ele é o capitão. Ele já tinha marcado, já estava marcado, já estava na agenda. O Putin que decidiu na cabeça dele fazer guerra. Mas já estava na agenda essa visita. Na realidade, a pergunta é a seguinte: por que o Putin, há 3 dias de lançar uma guerra, recebeu o Bolsonaro? A pergunta tem que ser: o que o Putin queria com o Bolsonaro? O Brasil ele tem uma relação comercial muito forte com Ah, a Rússia. era comércio, então. O BRICS, que é o grupo econômico que o Brasil lidera, que reúne Brasil... Criado pelo Brasil, inclusive. Criado pelo Brasil. Era o governo Lula? Governo Lula. Olha. O BRICS ele reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O S é de South Africa. Olha. África do Sul, não é outra coisa. Todo mundo fica perguntando, mas não tem A no BRICS. É o S. Eu trouxe alguns dados econômicos que a gente vai conseguir entender um pouquinho. Qual que era o plano do BRICS? O Brasil é extremamente diplomático. Desde o início da ONU, o Brasil sempre teve um papel central na ONU de promover a paz, de intermediar conflitos. A ONU ela existe para isso. A guerra ela não precisa ser mundial. O mundo não precisa mandar tropas. A gente resolve hoje com diplomacia. A OTAN não precisou mandar tropa para a Ucrânia. A Alemanha não precisou mandar tropa, mandou alguns armamentos. Pouca coisa, se for olhar, comparado com o contingente russo. Muito pouco. Mas está resolvendo. Abriram negociações essa semana entre o governo ucraniano e o governo russo. A Bielorrússia está intermediando isso. Mesmo em guerra, ainda continua Mesmo as em tratativas. Guerra, existe a tratativa democrática, a tratativa diplomática. A ONU existe para isso. A ONU não existe para ficar mandando tropa. A OTAN é para mandar tropa. Sim. Né? Mas enfim. Eles só viraram as costas quando o ministro russo foi falar, né? Foram embora da Assembleia. Sim, isso é uma demonstração política, de repúdio. Né? É uma demonstração diplomática de repúdio. Sim. É normal, inclusive, isso acontecer quando se repudia qualquer ação. Mas se a gente olhar comércio, o BRICS, isso aqui é participação do comércio mundial. O BRICS, em 2011, ele tinha uma participação de 3 trilhões no comércio global. No PIB mundial, é isso? Não, comércio. Na balança. Balança, isso. É o que a gente exporta e importa. Volume de comércio com os outros países. O BRICS ele tem uma representatividade aqui de 3 trilhões. Legal. Se a gente for pegar em 2020, a representatividade do BRICS é de 3,4 trilhões, quase 3,5. É 3 trilhões 494 bi. 3,5, vamos arredondar. Cresceu 500 bilhões. Se a gente olha o G7, grupo ao qual integra as principais economias do mundo, Alemanha, Japão, Estados Unidos, o povo legal lá. A gente está falando de 5,8 trilhões em 2011 e em 2020 a gente está falando de 5,2 trilhões. Se a gente for lançar antes da pandemia, 5,8 trilhões. Se a gente colocar em 2018, 6 trilhões. Ou seja, o G7 está perdendo o mercado. O BRICS estava forte. Tava porque o BRICS não é que ele está forte, ele está crescendo. Se a gente abrir os países dentro do BRICS, qual era o papel da Rússia? Poder bélico. Esse é o papel da Rússia. Poder bélico, infraestrutura de gasoduto, também, né? Vender armas, infraestrutura de gasoduto, petróleo, que ela tem uma grande participação. Sim. A Rússia, para você ter uma ideia, ela participava com 520 bi em 2011. Em 2020, ela participa com 330 bi. Em 2019, antes da pandemia, 420 bi. O Brasil participava em 2011 com 256 bi do comércio internacional. E em 2019, 225. Ou seja, a gente recuou. Olha a China, que coisa bonita. A China saiu de 1,8 trilhões em 2011 para 2,6 trilhões em 2020. Haja chip, né? Placa. Então você entende a guerra comercial dos Estados Unidos com a China. Você começa a entender por que primeiro, antes de fazer a guerra, o Putin foi e sentou com o presidente chinês e pediu o aval da China. Você entende por que a China, na ONU, se mantém com abstenção. A gente está falando do BRICS, que tem com China, Índia, Brasil, Rússia e África do Sul, que na verdade é só uma porta de entrada para o mercado da África, que tem mais de 800 milhões de pessoas. A gente está falando de 60% da população global. Em 5 países que produzem no PIB global menos de 20% do PIB global.
Mas é muito. Contra um G7 que produz mais da metade do PIB global e tem menos de 20% da população global. Uma concentração de poder, né? Uma concentração de poder, de renda, de riqueza, de influência econômica, Sim. de influência diplomática gigantesca, que nos remete ao período pré-Segunda Guerra Mundial, onde o Keynes fala que esse foi o motivo. Isso o Keynes falando em 26. Esse desequilíbrio do Tratado de Versalhes provocaria uma nova guerra. Em 1926, o Keynes falou isso. Olha. A guerra está longe da gente. A guerra está lá do outro lado do mundo. O Brasil é um país que nunca teve guerra. Então a gente pode ficar muito tranquilo em relação a isso. A gente vai ter alguns problemas em termos de valor de petróleo, que tem aumentado bastante. A inflação vai dar uma apertadinha. Por outro lado, talvez o dólar caia bastante, porque o Brasil vai acabar sendo um refúgio para investidores, o que vai atrair dólares para o Brasil. Então, assim, não temos motivos muito fortes para não ter esperança. A gente tem que estar atento, a gente tem que estar consciente, a gente tem que estar alerta. Mas vamos manter a calma, vamos manter a paciência, ter esperança, porque... Não, nada, pra quê? Parece um boletim... Agora eu consigo entender o que alguns bolsonaristas falavam no começo da pandemia. Parece um boletim informativo do fim do mundo. E hoje olhando, lógico que a Covid foi extremamente devastadora no Brasil, mais de 650 mil mortes. Mas olhando hoje, a gente percebe que na história do mundo a gente sempre teve conflitos, a gente sempre teve questões complicadas de lidar, que sempre passaram. Mas a gente pode ter esperança de que essas coisas passam. O Brasil já sofreu inflação nos anos 90, passou. A gente já teve guerra mundial, passou. A Grande Depressão. A Grande Depressão Afetou o Brasil. Tem um texto bíblico que eu gosto muito que fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Sim. E eu queria deixar essa... E esperança essa aos povos ucranianos, né? Mensagem, Esperança aos soldados russos, que muitas vezes jovens, muitas vezes não, na maioria jovens jogados ali. Numa guerra, os jovens morrem por decisões de idosos que normalmente não vão para o fronte. Exato. Então, gostaria de me solidarizar com as famílias dos ucranianos e dos russos que, infelizmente, estão em guerra. Vacinado, Matheus? Vacinou-se? Vacinado, graças a Deus. Sem teoria da conspiração? Sem teoria da conspiração. A gente tem que manter a calma, né? Tranquilidade. Forte abraço. Muito obrigado, gente. Até a próxima.